Como começar na área da saúde, da arquitetura para a saúde, e faturar de 5 a 10 vezes mais fazendo apenas projetos para hospitais e clínicas. Vocês vão entender por que eu começo com essa força falando de faturamento. E não só faturar mais. E aí eu entro, talvez, no principal ponto para a gente. Você vai ter maior reconhecimento pelo seu trabalho e vai trabalhar para um propósito. A gente acredita, e eu sempre acreditei, que essa tríade, faturamento, reconhecimento e trabalhar para um propósito, é o que fechava para a gente, é o que fazia as coisas fazerem sentido, né? Não adianta só a gente ter reconhecimento pelo nosso trabalho, mas não ter um faturamento que a gente consiga ter um escritório financeiramente saudável. Uma hora a gente se rende, não só um escritório, mas qualquer negócio. Deixa eu me apresentar para vocês. Eu sou o Fábio, sou sócio da Moema. Eu sou engenheiro de produção, mas trabalho no mercado de arquitetura há mais de 15 anos. Junto com a Moema, a gente criou a Arto Arquitetura, que muitos de vocês conhecem, que hoje é uma referência em projetos na área da saúde, mas no começo não era assim. A gente não fazia só projetos da área da saúde, pelo contrário, a gente fazia projetos, principalmente projetos residenciais, e eu vou contar essa historinha para vocês. Mas eu já tive em outros mercados, já tive em outros negócios. A gente tem uma construtora, a gente tem nossa área de educação da Arto, e só reconhecimento do trabalho a gente não consegue avançar. E é por isso que eu acho que, sim, que a gente precisa, nós assim, considero um arquiteto, nós no mercado de arquitetura, vocês arquitetos, tem que ter um olhar forte para faturamento. A gente fala bastante internamente em reuniões. O engenheiro ele fala de dinheiro, fala de faturamento com muita naturalidade, né? Quando vai fazer uma obra, você sabe quanto o engenheiro está ganhando. Ele ganha 10% de administração, na maioria das vezes, muitas vezes 15%. Isso é notório. Mas o arquiteto, entre nós, arquitetos, no mercado de arquitetura se fala muito pouco sobre faturamento de escritório, e eu acho que está aí um dos principais motivos de muitos escritórios, às vezes, não conseguirem se consolidar e avançar no mercado. Então, por isso que eu acredito, se a gente juntar faturamento, reconhecimento e trabalhar para um propósito, e aí a gente está falando diretamente da arquitetura para a saúde. Quando a gente trabalha para a arquitetura para a saúde, a gente está buscando um propósito. É assim que a gente se sentia. Foi isso que a gente buscou. Então, o que eu vou falar aqui é um relato de experiências nossas, da Arto Arquitetura, minha e da Moema, e o que a gente vê com muitos dos nossos alunos. Depois que entram para o nosso treinamento, começam a se consolidar, ter mais reconhecimento, enxergam um propósito, e a consequência é um maior faturamento. E isso é direto essa relação. Então, vamos lá, pessoal. Depois de 15 anos nesse mercado, eu posso afirmar, ainda existe muita oportunidade que não é explorada ainda nesse mercado da área da saúde. E falo com bastante segurança, né? Quando a gente começou há 15 anos atrás, muitas pessoas, Patrícia, que já está nesse mercado, quem já está nesse mercado também, talvez vai se identificar. Há 15 anos atrás, quando a gente começou, o cliente, o hospital, ou clínica, vamos falar de hospital, que nos primeiros 10 anos a gente trabalhou massivamente com hospitais. Quando a gente começou, o cliente ele só buscava alguém que aprovasse o projeto na vigilância. Era a única preocupação dele, né? Se o projeto tinha boa arquitetura, não importava. Se o arquiteto tinha experiência em arquitetura, não importava. Se ele tinha experiência na RDC, se ele conhecia a RDC, era o que bastava. E a gente tem e por isso, a consequência
da gente ter ambientes extremamente rígidos. Um dos hospitais que é cliente nosso, quem fazia projeto nesse hospital, antes da gente entrar, era um engenheiro. E nada contra engenheiro, sou engenheiro, mas quem faz projeto é arquiteto. Quem conhece do projeto, quem conhece da arquitetura é o arquiteto. Então, para você ver, a preocupação era única e exclusiva a aprovação na vigilância. Mudou, as coisas mudaram, mas a gente percebe que ainda falta uma estrada ainda para ser percorrida. Ainda tem um caminho para ser percorrido pelos arquitetos nesse mercado. E aí eu vejo uma oportunidade, e é o que a gente vem apresentando para os alunos no nosso treinamento, e que muitos alunos têm agarrado essa oportunidade, se consolidando no mercado da saúde, projetando hospitais e clínicas, não necessariamente focando igual a gente foca, e muitos escritórios focam, mas fazendo disso um mix de produtos do seu escritório, mas entendendo a arquitetura para a saúde de uma forma mais ampla. E aí muita gente pergunta para a Moema, que está sempre no Instagram, projetar ambiente da saúde é muito difícil, né, Moema? As normas, materiais de acabamento, é muito complexo, né? Todo mundo, talvez nem todo mundo, mas o cliente, o construtor, fornecedor, eu vejo em reuniões em hospitais e clínicas, todo mundo gosta de dar uma opinião sobre projetos na área da saúde. O rodapé não, tem que ser abaulado, não pode usar tal material, cuidado com esse material. Tem a norma nova, cuidado com a atualização da RDC. A norma causa muito medo, né? Os materiais de acabamento, os fluxos, muitas vezes complexos, sim. Então, muita gente tem medo, muito arquiteto vê uma barreira de entrada muito grande na área da saúde. Fazer um centro cirúrgico, uma tomografia, deve ser dificílimo, né? É o que muitos arquitetos, muitos dos nossos alunos, quando começam o nosso treinamento, quando buscam conhecem o nosso treinamento, é o sentimento que tem. Quem aqui trabalha com a área da saúde já deve compartilhar isso com outros colegas profissionais. O medo que se tem de entrar na área da saúde, ele é diferente quando a gente fala no mercado residencial, mercado corporativo, seja qual outro mercado que for. Né? Poucos mercados, poucas áreas da arquitetura se assemelham talvez ao grau de dificuldade, mas ao receio que traz para o arquiteto começar nessa área. Mas vamos falar do mercado residencial, pessoal. Eu estava contando a historinha para vocês. Hoje a gente tem um escritório que é referência na área da saúde, muito pela dedicação e pela busca dos estudos, do aprimoramento da Moema. Mas no início não era assim. A gente trabalhava no mercado residencial. A Moema já trabalhava nesse mercado há muito tempo, depois de eu me juntar a ela. Mas durante muito tempo, a Moema, principalmente a gente se sentia desconfortável em fazer projetos residenciais e a gente não sabia por quê. Era um desconforto que causava para a gente. E um desconforto que, no início, era mais sutil, mas à medida que o projeto evoluía, à medida que o projeto se concretizava, à medida que a relação do cliente com nós, arquitetos, se estreitava, a gente se sentia muito desconfortável. Né? Deixa eu voltar aqui. Esse desconforto era por vários motivos. A relação íntima que o projeto residencial ele traz à tona, a gente nunca se sentiu à vontade. E aí, pessoal, eu faço uma observação importante. Isso é a nossa experiência, é a nossa relação com esse mercado. Talvez muitos arquitetos vão ter outra relação. E tá ok.
E é assim que funciona. O que a gente está trazendo aqui é a nossa relação com esse mercado, e eu tenho certeza que a gente conversa com dezenas, centenas de alunos, centenas, milhares de arquitetos. Isso acontece com mais frequência que a gente imaginava. Mas durante muito tempo a gente achava que a gente estava errado, né? Quando a gente via e aí vamos falar um pouco de alto padrão também, quando a gente via um cliente pagar um valor altíssimo, não só por uma poltrona, mas por qualquer mobiliário, ou marcenaria da casa dele, ou enfim, qualquer outro acabamento, pagar um valor acima do que a gente, assim, do que o bom senso trazia para a gente, mas, ao mesmo tempo, lá atrás, na negociação do nosso projeto, era tortuosa. Assim, apertava até a gente chegar no mínimo possível. Mas na hora que você ia para a fase de acabamento, comprar o mobiliário, parece que um sentimento que envolvia de querer ter uma poltrona assinada, de querer ter marcenaria de tal loja, vinha à tona. E para a gente essa conta não fechava, essa relação para a gente não era saudável. Por isso que eu falo, assim, o difícil para a gente não é projetar um centro cirúrgico. Tem os desafios, tem. Hoje eu estava numa reunião de um CME que a gente está fazendo, ampliando um CME de um hospital, que está indo de 35 para 120 leitos. Tem os desafios de projetar um CME, a gente tem os desafios de projetar uma tomografia, fazer uma ampliação hospitalar, talvez uma das coisas que tem maiores, que envolve uma maior dificuldade na logística de um hospital, você reformar um hospital em funcionamento, mas para a gente isso é difícil, tem os desafios, mas as nuances que o mercado residencial trazia para a gente era muito mais desconfortável, né? Ter que ficar horas, eu lembro quando eu ia muito pouco, a Moema ficava à frente dessa parte, mas quando tinham as visitas às lojas para escolher acabamento, mobiliário, marcenaria, para a gente era muito difícil, né? Porque você participava ali de algo muito íntimo do cliente e ficava horas intermediando, muitas vezes, mas participando ali de briga de casal, de uma relação pessoal, que não fazia sentido a gente estar ali, né? Para quem sempre teve um olhar da arquitetura como objetivo de transformar um espaço, vivenciar essas nuances do mercado residencial, para a gente era extremamente desconfortável. Mas a gente achava que a gente estava errado, até a gente descobrir que não. Existiam outros mercados, existiam outras formas da gente atuar na arquitetura. Pessoal, eu sei que muita gente aqui talvez já trabalhou com a área residencial. Talvez a relação ao mercado mais direto. Vai colocando se está fazendo sentido isso, se vocês já vivenciaram algo parecido. Vai colocando no chat, vamos compartilhando, enquanto eu sigo aqui com o nosso roteiro. Então, pessoal, essa relação fazia para a gente não fazer sentido. E tem mais um fator, e tem mais uma relação. Quando a gente está falando de mercado de alto padrão, a gente sabe, e eu não quero trazer essa discussão aqui, se ela é certa ou se ela é errada, não é a ideia, não é essa, mas das parcerias que existem, que no mercado a gente chama de RT, as parcerias que existem entre cliente e loja. A ideia não é ter essa discussão, a gente pode marcar até uma discussão sobre isso, fazer uma aula sobre isso, trazer outros profissionais, mas hoje eu quero falar isso. Por que a gente foi para o mercado de saúde? Um dos motivos. E quando a gente fala dessa relação
de parcerias entre o profissional, o arquiteto e as lojas, a conta, para mim, não, aí que não fecha mesmo. Para mim, que sempre buscou um mercado diferente, uma relação diferente através da arquitetura, eu e a Moema. Hoje, se a gente for pegar o mercado de alto padrão, a gente está aqui no Rio de Janeiro, mas ele se replica no Brasil todo, O profissional ele faz um projeto, o arquiteto ele cobra, muitas vezes, pega um cliente alto padrão, um apartamento de 1.000 metros. Hoje, um apartamento de 1.000 metros de alto padrão se tem quase 1,5 milhão, e não é exagero, de 1 milhão a 1,5 milhão, e não é de reforma, de marcenaria, de alguns acabamentos. E aí a gente começou a entender por que o valor de projeto era tão barato. Por que o mercado praticava um valor de projeto extremamente barato? Porque, do outro lado, você tinha as lojas de marcenaria, que tem um peso significativo numa reforma, para fazer armário para 4 quartos, cozinha, sala. Você tem as lojas de mobiliário. Quanto é que custa hoje uma poltrona assinada, um jogo de sofá de alto padrão? Então, você tem todo esse mercado de decoração interferindo no mercado de arquitetura, de projeto de arquitetura. E por isso que essa conta não fechava, né? Fazer uma pausa aqui, ler, Fernanda, eu saí da arquitetura por causa disso. Achava que eu não me encaixava. Muitas coisas iam contra meus próprios valores. Fernanda, eu fico até arrepiado lendo aqui. Depois de 5 anos, estou voltando, porque sempre a minha área hospitalar, mas nunca me senti preparada. Fernanda, eu fico até, assim, essa identificação foi a que a gente encontrava. Mas a gente também, durante muito tempo, a gente se via, a gente está errado, não é possível. Né? Hoje, e pessoal, eu não estou criticando os profissionais que fazem isso, não estou, tenho amigos meus, a gente tem um relacionamento com muitos arquitetos, não é uma crítica, é uma constatação de um sentimento que a gente tinha, que a gente teve, que a gente ainda tem, e que faz a gente ir com força para o mercado da saúde. Eu vou começar a falar dele, mas é importante eu pontuar isso, porque eu sei que isso afeta muitos arquitetos. Na faculdade de arquitetura, Moema dá aula na graduação, e entre os professores se fala muito na glamorização da arquitetura. Né? São as varandas gourmet, né? São vinda com esses termos, nada contra esses termos, mas essa glamorização da arquitetura não é todo profissional que se identifica. A gente não se identificava. Então, hoje, se você for ver um cliente, ele fecha um projeto de arquitetura, o arquiteto, muitas vezes, a primeira coisa que ele faz é ligar para a loja de marcenaria, falando do alto padrão, é ligar para a loja de marcenaria que ele tem uma parceria, a loja de marcenaria vai no apartamento, na residência dele, não é nem o arquiteto que vai, tira as medidas, faz um projeto lindo e maravilhoso de 3D com marcenaria. E aí, quem é que não se encanta com essas marcenarias de alto padrão de hoje em dia? É uma loucura. Se eu pegar esses móveis da Cinex, todas essas lojas, e já amarra o projeto, já amarra toda essa parceria. Pessoal, a ideia não é explorar isso, mas essa relação. E aí você tem do outro lado, pessoal, olha como é que o mercado o mercado de residência, eu estou batendo a tecla de um mercado de residência. No post que a gente fez, teve algumas pessoas que criticaram, mas você está criticando o mercado de arquitetura. Não estou criticando, desculpa, você está criticando o mercado residencial. Não é porque você está na área hospitalar que você precisa. Eu não estou criticando o mercado residencial. A gente tem uma construtora, a gente faz projetos de residência. O que eu estou querendo pontuar aqui
é que olha como é que esse mercado... Então, a gente falou do alto padrão, que para a gente essa relação não funciona. Não funcionava e não funciona. Então, você tem um mercado de residência para classe média. Só que a classe média hoje, cada vez menos, ela contrata um arquiteto. Seja porque crescimento de lojas como Tok Stock, Leroy Merlin e todas as IKEA lá fora e todas as outras lojas. A classe média cada vez menos para reforma contrata no escritório de arquitetura. Gente, eu frisei o para reforma, é porque para mim ainda parece uma loucura alguém fazer um projeto de uma residência e não contratar um arquiteto. Mas acontece. Acontece muito. Mas vamos lá. Eu fico... Eu me empolgo para falar nisso. Espera aí, deixa eu seguir aqui o meu roteiro. Então, pessoal, essa relação para a gente fez a gente repensar o mercado que a gente estava atuando. E a gente começou, por um acaso, de um projeto que apareceu para a gente. A Moema conta isso muito, tem várias aulas no treinamento onde ela conta todo como é que ela começou a fazer um postinho de enfermagem. E foi esse o primeiro passo que a gente deu, né? Mas eu quero ser objetivo nessa apresentação de hoje, porque eu quero me guiar por essa frase forte, muitas vezes. E aqui eu não estou querendo vender, pessoal. Isso é importante para todo mundo que está aqui. Para todo mundo que está aqui. A ideia aqui não é vender uma fórmula mágica. Assim. A gente tem um trabalho extremamente consolidado na área da arquitetura para a saúde, que a Moema, principalmente, capitaneia com muito carinho. São mais de 300 projetos que a gente já desenvolveu, uma relação no mercado de anos. Mas quando eu coloco uma oferta para vocês como essa, primeiro, que ela não é mentirosa, e eu tenho certeza que cada um de vocês aqui tem total condição de chegar até esse ponto. Como eu vejo muitos alunos nossos que seguem a metodologia do treinamento se consolidar e faturar até 10 vezes mais do que faturava. Ah, Fábio, eu vou fazer isso da noite para o dia? Não, não vai. Mas a diferença que a gente traz através do nosso treinamento e que está diretamente ligado ao mercado da saúde é que o teu esforço vai ser recompensado. E isso, para mim, é a mágica. Isso, para mim, é ver a mágica acontecer. Porque até então você vinha, vamos pegar o residencial, nem todo mundo vem, tem milhares, não milhares, vamos ser categóricos aqui, mas a gente tem dezenas de outros mercados, a gente pode... Outras aulas, eu já falei em outras aulas de outros mercados, mas a gente depois pode explorar, mas eu quero trazer a nossa experiência com o mercado residencial, que não necessariamente o teu esforço vai ser recompensado por várias nuances que a gente já acabou de conversar aqui, dessa relação do mercado de residência. Então, quando eu falo que você vai começar a projetar hospitais e clínicas, aumentar seu faturamento em até 10 vezes mais, ter maior reconhecimento, você vai ser o especialista. Hoje, quando a gente está numa reunião de um hospital, de uma clínica, o arquiteto ele é o centro. Ele é o centro das decisões. Ele define, olha quanta decisão o arquiteto ele toma, desde a concepção do projeto, a especificação, ao contato com a construtora, com os fornecedores, a aprovação na vigilância. Olha a responsabilidade. Você passa a ser um arquiteto reconhecido. E trabalhar para a saúde, pessoal, tem um algo mais. É você transformar vidas através da arquitetura. E é isso que a Moema vem fazendo nos últimos 15 anos e que ela coloca no treinamento dela.
Vamos avançar aqui. Vamos avançar que hoje eu prometi para a Moema que ia ser objetivo na reunião. Nos últimos 12 meses, pessoal, nos últimos 12 meses, a gente recebeu 90 solicitações de projeto. Foram 90 solicitações da área da saúde. Hoje, dificilmente chega algum projeto que não é da área da saúde. Nosso site, nossa comunicação é 100% voltada para a área da saúde. Apesar da gente, no escritório, fazer projetos que não são da área da saúde para clientes que são da área da saúde, que é uma oportunidade que vai aparecer para vocês também. Então, apareceram 90 solicitações de projeto. Dos 90 potenciais clientes, eu falo e eu digo isso para os nossos alunos, para os nossos mentorados e para vocês. A gente precisa selecionar o cliente. Isso é muito importante. A gente selecionou 8 clientes. Desses 8, então a gente fez, desses 90 que chegaram, muitos, e aí talvez não sei se é uma regra de mercado, mas muitos dos clientes que chegam, muitas vezes não acabam nem fazendo o projeto, mas dos 90 clientes, e a gente já tem um filtro, pessoal. No nosso treinamento, a gente tem um briefing que eu disponibilizo para todo mundo, que fica online. Inclusive, se vocês quiserem entrarem no nosso site, Arto Arquitetura, forem buscar orçamento de projeto, alguma coisa assim, tem um briefing nosso. Se vocês não têm um, copiem o nosso. Copiem o nosso. Se você já tem um, veja o que faz sentido para vocês. Mas a gente já tem um filtro ali. Se o cliente está totalmente fora do nosso escopo, a gente descarta. Ah, Fábio, o que está fora do escopo, o que não está? Dentro do treinamento, a gente tem um curso, tem um módulo que é o Máquina de Vendas, que, inclusive, eu estou até pensando em mudar o nome para... Depois eu vou falar. Mas a gente tem várias aulas, inclusive, de seleção de tipos de cliente. Mas esses 8 clientes que a gente fechou, e a gente fez projeto, 4 deles, 4 vieram gerar mais de 18 projetos. Aí, deixa eu ver só, estava apitando aqui. Mais de 18 projetos. E aqui tem o gancho que eu percebo, assim, que é uma oportunidade na área da saúde. A possibilidade de você identificar clientes estratégicos que vão te gerar projetos recorrentes. Então, o esforço comercial ele vai diminuir. Mas eu não quero entrar nesse assunto hoje ainda não. Agora, imagine você, teu escritório, podendo fechar até 18 projetos rentáveis ao ano e projetos que variam de 60 a 300 mil reais. Ah, tem projeto mais barato? Tem. A gente, às vezes, dentro de hospitais, faz um consultório. O cliente demanda um consultóriozinho, 3, 4 consultórios. Mas, na média, a gente está falando de projetos de 60 a 300 mil reais. Tem projeto mais caro? Vai fazer uma nova edificação? Claro. Eu estou colocando aqui uma média exata. Fui lá, peguei as propostas. Então, você faz a conta. O quanto de oportunidade a gente tem nesse mercado. Existe um grupo de clientes que tem dinheiro e está precisando de arquitetos qualificados. O que a gente mais encontra é isso. São clientes carentes de uma assessoria de arquitetos responsáveis, que estudaram, que se especializaram na área da saúde. E não é um, são vários. Eu recentemente dei uma aula ao vivo, gratuita também, e ela está gravada para os alunos, onde eu ajudo a identificar quem são os melhores clientes. Ah, mas todo cliente é importante, mas tem uns que vão te trazer mais retorno que outros. Então, você precisa trabalhar com isso e naturalmente, com o que você se identifica. Espera aí, deixa eu seguir aqui. Vamos lá, pessoal. Uma pausa. Respira. Vai colocando, pessoal. Fábio, está fazendo sentido? Não está? Mas como é que vai funcionar? Como é que é isso? Eu já tentei. Ou sim, acho que tem oportunidade. Vai colocando, vai desabafando. Vai colocando, pode mandar para todo mundo. Tenho vendo o pessoal mandando aqui no privado para mim. Se quiser mandar, fica à vontade também. A Shirley, total sentido. Vamos lá. Hoje eu estou até sem minha garrafa de água. Vamos embora. Qualquer coisa eu levanto e pego.
Vamos respirar junto, pessoal. Pessoal, existe uma grande oportunidade no mercado de arquitetura que pode ser uma mina de ouro para o escritório. Eu falo isso nos encontros que eu vou de arquitetura para os nossos alunos. A gente indica muito arquiteto, a gente indica muito arquiteto, muito aluno nosso para cliente. Muito. E eu falo assim, com maior segurança. Assim. É uma oportunidade enorme que a gente tem hoje nas mãos. Primeiro, assim, se a gente for colocar, primeiro de transformar o mercado da saúde. A Moema fala muito isso. O nosso objetivo aqui no escritório, ela fala com a equipe, é deslocar o foco da doença. Esse é o nosso ponto-chave. E a Moema explica no detalhe isso dentro do treinamento. Ela abre, tem uma aluna que deu um depoimento, que fez o nosso curso, a Liliane. Ela está lá no nosso site. Depois vou colocar aqui para vocês. Ela fala que a Moema ela abre a caixa preta do escritório. E eu lembro uma vez um cliente nosso falou: Moema, você ficou maluca, você vai ensinar tudo que você sabe, você está criando um monte de concorrente. Eu lembro, falei, Moema, fica tranquila. O mercado ele precisa amadurecer. A gente não tem condição, mas nem de longe, de atender toda a demanda que tem nessa área da saúde. Não tem. E eu abraçar, a gente querer abraçar isso sozinho é um tiro no pé. Por isso, a gente se desdobra aqui, a gente já tem mais de um ano que a gente tem o treinamento em arquitetura para a saúde, o TAPS. Já vou ler ali da Chile. As perguntas vêm aparecendo para mim, eu fico curioso. Meu olhar, ele puxa. Mas já tem mais de um ano e a gente nunca deixou de fazer projeto. A gente pode ser mais seletivo, mas a gente sempre continuou fazendo projeto. Principalmente que é o que a Moema acredita. Para a gente ensinar a arquitetura para a saúde, para a gente ensinar os erros e acertos, para eu ensinar vocês a quais são os melhores clientes, onde é que estão as oportunidades, como é que a gente vai ser mais produtivo, como é que a gente faz um planejamento, como é que a gente capta clientes. E do lado da Moema, né, humanização hospitalar, normas, conceitos chaves, apresentar cases de projetos. A gente precisa estar em ação. Né? Fazer uma pausa aqui, ler como romper trabalhando full em hospital. Fico full em hospital e a gestão acaba fazendo o projeto que quer. Como superar e não desistir da arquitetura hospitalar. Perfeito, Chile. Vou guardar ali para o final. Não vou esquecer, não, mas se eu esquecer, você me pipoca ali no chat de novo. Mas vou voltar aqui, para a gente seguir o raciocínio. Pessoal, a gente começou há 15 anos. Como eu falei com vocês, há 15 anos atrás, o mercado era extremamente rígido, mas extremamente rígido mesmo. Bastava conhecer a norma, você ia lá para o cliente, para o dono do hospital, você mostrava ele que sabia a norma, está contratado, pode fazer o projeto. Agora, se o fluxo ficava desencontrado, se tinha um pensamento de manutenção de longo prazo, humanização hospitalar, isso não importa. Ele atendia a norma. A oportunidade está aí, mas ela não vai durar por muito tempo. O que a gente vê é o mercado se movimentando. Então, a gente acredita que o momento é agora. Para quem estava fora do mercado, sempre quis entrar na área da saúde, o momento é hoje. Para quem já trabalha na área da saúde, a hora de se atualizar, de buscar novos conceitos é agora, para quem está começando. A gente não pode ficar esperando. Né? É o momento único para atrair os melhores clientes do mercado da área da saúde.
fazer um parênteses aqui, um pouquinho da aula que eu falo sobre... A gente tem um mercado... estamos falando hospitais, clínicas e consultórios. A gente tem muito mais que isso, mas vamos pegar o que é mais evidente aos nossos olhos. Consultórios, clínicas e hospitais. Vamos pegar o hospital, pega a clínica. Quantas clínicas são possíveis de serem feitas? Clínica pediátrica, oftalmológica, odontológica, atendimento misto. E nisso tudo, você ainda tem clínicas que crescem como franquias, então você tem um crescimento acelerado. Clínicas com conceito mais de casa, clínicas em imóveis comerciais, em andar corporativo, hospitais, a quantidade de projetos que é possível fazer em hospitais. Eu não vou nem elencar os ambientes, porque são centenas, de centro cirúrgico a pequeno consultório dentro de um hospital. A gente tem literalmente centenas, mas não só isso, os tipos de hospitais. A gente tem as grandes redes, os hospitais familiares, pequenos hospitais, hospitais que estão em expansão. Então, olha quanta classificação a gente pode fazer de forma estratégica para buscar o cliente que a gente mais se identifica. A gente tem alunos nossos, tem um aluno específico, uma aluna nossa no treinamento, que fez o nosso treinamento, e o foco dela é consultório. E eu tenho uma aula que eu falo que a gente faz muito pouco consultório, a gente faz muito consultório dentro de hospital, em clínica, naturalmente, mas consultório para médico, a gente faz muito pouco. Porque acaba que a estrutura hoje, nossa, a gente já precisa partir de um preço de projeto um pouco mais alto para as coisas fechar, para a conta fechar. Mas eu falo e aí eu falo que a gente não fala, mas ela fala que ela consegue faturar, ela e mais uma estagiária, ela consegue faturar quase, às vezes, R$100 mil só com consultório. Pegando um nicho de consultórios, não só de alto padrão, dermatologia, cirurgia plástica, que investem pesado em arquitetura, mas como também ela está criando um modelo de padronização para atender também outros segmentos. Vamos lá, vamos comigo, para não perder o raciocínio. Então, agora você está diante de uma importante decisão. Então, ou começa a oferecer projetos na área da saúde e aprende a dobrar ou até triplicar o seu faturamento mensal, ou seu concorrente vai fazer. Isso é um fato. Se a gente for pegar em região, o mercado de arquitetura hospitalar, e principalmente, eu acho que é o nosso cenário aqui, a gente tem grandes escritórios que são internacionais, próprio no Brasil, que atuam mundialmente, nacionalmente, mas se a gente for pegar o nosso cenário, que eu acredito que é o de muitos, o poder da atuação regional é muito grande. Então, se você está no Paraná, você está no Rio de Janeiro, se você está em São Paulo, seus concorrentes diretos estão ali. E eu não quero falar concorrentes, os competidores são os players do mercado, né, como a gente chama no mercado de negócio. Pode ter certeza. Eu falo com a Moema assim, em 5 anos, todo escritório de arquitetura vai oferecer, vai trabalhar com a área da saúde. Nos últimos 5 anos, menos, quantas clínicas em shopping centers vocês já não viram surgir? Fisioterapia, principalmente de estética odontológica e de ortodontologia também. Até me enrolei na palavra aqui. Quantas clínicas? Dermatologia, dentro de shopping, vacina. E aí você vê, é uma migração. Muita gente fala, Fábio, eu quero focar em clínica. Eu não quero o curso fala só de clínica, de hospital. Você precisa entender de tudo. As clínicas hoje, elas estão compondo centros cirúrgicos. As clínicas estão indo para lugares que antes não eram da saúde. O mercado ele vai se movimentando. Então, você ter um escritório de arquitetura, por mais que você faça residencial,
por mais que você só faça lojas de shopping, trabalhe para franquias, trabalhe com o mercado imobiliário, você precisa oferecer projetos na área da saúde. Essencial. Se você não entrar e se consolidar, pode ter certeza, outros no mercado vão começar. E aí, a competição ela vai para os outros projetos que você oferece. Então, a pergunta é, Fábio, concordo com você, me identifiquei, eu tenho essa relação, eu não me sinto confortável em tal mercado, sempre quis ir para a área da saúde, eu já estou na área da saúde, mas como? Como você pode se tornar um arquiteto da saúde, lucrar até 10 vezes mais, com o mesmo esforço que você já emprega nos outros projetos? A grande mudança, e isso aqui, a Moema ela destrincha ao longo do treinamento. A grande mudança que você precisa fazer se quiser se tornar um arquiteto da saúde valorizado, porque a gente não adianta a gente seguir o mesmo caminho que profissionais há 15, 20 anos faziam, que fizeram com que a arquitetura para a saúde fosse tida como fria, aquele verde do hospital. Vocês lembram disso? Se quiser se tornar um arquiteto da saúde valorizado, é parar de pensar como alguém que apenas reproduz um checklist de normas e um simples criador de layout. Então, projetar para a área da saúde é a gente ampliar, é ter um olhar além. A norma é importante, é claro, a norma da RDC ela é uma espinha, ela é um guia. Mas a partir dela, a gente tem várias disciplinas que a gente precisa olhar. E a Moema fala isso, quando o cliente fala, mas você trouxe o layout? Não, eu trouxe um projeto. Eu trouxe um projeto que tem vários pensamentos para chegar nessa composição. O que você precisa entender é que o arquiteto que trabalha para a saúde, em um modelo tradicional, ele segue documentos da norma com rigidez, reproduz soluções sem pensar e entrega um layout. É só ter uma história, há uns, não sei se 2000, eu não vou lembrar quando, mas a gente começou a trabalhar num hospital, outro profissional trabalhava, enfim, a gente começou a trabalhar, e aí conversando com o construtor, que estava há anos já na área hospitalar, falando de uma solução. A Moema conta essa história, mas eu não lembro se era numa hemodinâmica ou numa tomografia, não me lembro. Mas era uma solução que o profissional que antecedia a gente, ele foi replicando aquilo em várias unidades daquela rede de hospital, mas com erro. Ele viu em algum lugar aquela solução e foi replicando. E foi replicando. E, em algum momento, eles se identificaram e o construtor me contando isso. Por isso que a gente não pode seguir de maneira cega uma norma. A gente tem que questionar. A gente tem um projeto. Hoje aqui eu não planejei apresentar projeto, mas se vocês colocarem no nosso site, ou busca no Google, Arquitetura Neonatologia, Unidade Neonatal. É a nossa menina dos olhos. Esse projeto, a Moema, quando surgiu a oportunidade de fazer essa neonatologia, a gente viajou para fora, ficou 25 dias, se eu não me engano, na Europa, na Holanda, na Inglaterra e na França, só visitando hospitais. Isabela, nossa aluna querida ali, só visitando hospitais, para a gente conseguir ter base, vou dizer que é inspiração, talvez possa ser a palavra certa, para a gente fazer essa unidade de Natal. Mas por que eu estava falando disso? Ah, sim, lembrei. Quando a gente enviou o projeto
da neonatologia para a vigilância sanitária de Minas, eles retornaram falando, não, isso aqui a gente nunca viu dessa maneira. Uma unidade neonatal assim a gente nunca viu. Não tem condição. A Moema teve que reunir equipe de enfermagem, equipe de médicos, ir na vigilância, conversar com o fiscal, para mostrar essa mudança de paradigma. A vigilância está acostumada com o que ela está sempre vendo, com o que ela sempre vê. E cabe a gente estar questionando. Vamos seguir, pessoal. O arquiteto da saúde se posiciona de forma estratégica. Pessoal, vamos pegar esse slide aqui. Vem comigo aqui. O arquiteto da saúde se posiciona de forma estratégica, busca soluções com os profissionais envolvidos, equipe médica, fornecedores, engenheiros. A Moema conta no treinamento. Eu vou falar, já vou começar a falar do nosso treinamento, como eu prometi para vocês. Como eu prometi, ela conta como apareceu a oportunidade de fazer uma hemodinâmica. Moema não sabia muito pouco da área da saúde, mas ela topou o desafio. E um dos pilares, uma das bases da metodologia do TAPS, é o que a Moema chama de projetar com e não para. É projetar com as pessoas e não para as pessoas. E parece óbvio, né? Ah, vou fazer um projeto, eu vou escutar a enfermeira, vou escutar o médico. Mas isso no dia a dia não acontece. Dentro do nosso escritório, com os arquitetos, a gente tem que estar sempre reativando isso. Então a gente tem que estar junto. Até porque se o projeto lá na frente, hoje tem uma... contei para vocês que a gente está fazendo uma nova CME para um hospital. A Moema está fazendo só reunião online, está com um baby aí de 40 dias, 50 dias. Está fazendo reunião online. Eu fui na obra, conectei enfermeira, todo mundo, Moema. Lindo, maravilhoso, projeto, fluxo, revestiário de barreira, material limpo, material sujo, aquela complicação toda de CME. A Moema faz uma pausa e fala, gente, essa CME não vai ficar muito grande. A gente está ampliando o hospital, talvez essa CME devesse ser ainda maior, mas a gente não tem espaço. Mas por que ela fala isso? Pessoal, quem já trabalha na área da saúde, e aí não só saúde, vai se identificar com isso. Até me fala se vocês já passaram por isso. Dá um sim ou não. Vou dizer, você termina um projeto, um posto de enfermagem, um consultório, um estoque de uma cozinha, ou seja qual for o ambiente. Você termina, você escuta as pessoas, vai lá, tal, termina o projeto, inaugura, dia seguinte, às vezes nem o dia seguinte, no dia seguinte começa a usar, mas ficou pequeno, faltou armário, não sei, está muito pequeno isso aqui. Quem já passou por isso, fala um sim aqui. Então, assim, a gente precisa envolver as pessoas para que elas estejam junto com a gente, até se o ambiente não ficou como ela acreditava que ia ficar. Por quê, pessoal? Eu falo isso numa das aulas, quando a gente busca projetos recorrentes dentro de um hospital, a gente precisa estar muito junto da equipe, porque ela pode ir, mas aquele arquiteto, não ficou legal, tal. Então você tem que estar envolvendo o pessoal, porque nem sempre o teu espaço vai ficar 100% igual você gostaria, porque tem várias nuances, várias. A maior delas é espaço. Mas vamos lá. Aqui eu tenho aula minha que eu falo sobre essas estratégias aí de relacionamento com o cliente. E nem sempre as pessoas usam como projetado. Isso é perfeito. Para printar essa frase. Então, pessoal, é projetar com e não para. Padronizar soluções que deram certo. A gente não pode ficar reinventando a roda.
Moema fala, a gente vai fazer uma clínica, a gente faz muito consultório dentro do hospital, as louças, alguns materiais de acabamento, DML, utilidades, ambiente de apoio, é o mesmo, pessoal. É o mesmo. E você vai criar, dedicar a sua energia criativa em espaços novos. Né? E o que a Moema fala, que fecha a base da nossa metodologia, da metodologia do TAPS que ela criou nesses 15 anos, que é o equilíbrio entre rigor e afeto, o afeto e o rigor. Porque a Moema fala, você não pode ser rígido, mas você tem que ter rigor. Você tem que ter rigor para implementar, para fazer um projeto bem feito, para buscar, para conversar com a equipe, para conversar de novo, para entender, para saber quando você está errado. Você tem que ter rigor e precisa ter afeto, porque o afeto vai transformar o teu espaço, vai fazer com que ele desloque o foco da doença daquele paciente. E essa composição é a base, é o que faz muitos dos projetos que a gente fez terem se consolidado, terem virado referência. E o que a gente vê muitos alunos falando, a Moema mudou a minha visão da arquitetura, e não só da saúde, da arquitetura. Vamos lá. Pessoal, tem mais 2 slides. Dessa forma, entrega um projeto dentro da norma e verdadeiramente humano. É essa brecha no mercado nesse exato momento. E é o que a gente sente falta hoje. Projetos com rigor, com afeto, que tragam uma história, um histórico de vivência do espaço, dentro das normas e verdadeiramente humano. Isso é exatamente o que a gente, ao capitaneado pela Moema, que a gente faz hoje no escritório. A gente aproveitou essa brecha, e eu vou fazer um parêntese aqui, estou falando em brecha. A Moema, quando começou na área da saúde, uma grande amiga dela, orientadora de doutorado, virou, mas Moema, você vai para a área da saúde, uma área tão rígida, tão fria. E a Moema não entendia quando as pessoas falavam isso, porque a Moema sempre foi vista na faculdade, depois no mestrado, no doutorado, os lugares que ela passou, como um, um profissional, uma arquiteta extremamente criativa. O que a Moema está fazendo na área da saúde? Mas foi ali que ela enxergou essa oportunidade, a possibilidade de transformar a vida das pessoas através da arquitetura. E é nessa oportunidade que a gente ajuda hoje, não só hospitais e clínicas, mas também centenas de arquitetos a gerarem resultados para os seus clientes. A terem essa visão que a Moema cada um vai construir seu caminho, pessoal. A Moema fala muito isso e eu falo isso com muita propriedade. A gente no treinamento, eu estou aqui passando a nossa experiência, dando o nosso relato, mas você vai construir o seu caminho. Eu tenho certeza que para você é totalmente capaz se apropriar da metodologia da Moema, criar referências, trazer referências tuas, colocar a tua personalidade nela, para a gente chegar lá. Faturamento muito maior, maior reconhecimento e trabalhar para um propósito. Bom, eu tenho que terminar com uma boa notícia. Parece filme americano, né? Mas a gente tem um programa completo, assim, que a gente orienta. E esse é o ponto que eu quero chegar. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui com vocês. Espera aí, vamos lá. Screen sharing. Open a browse. Guia. Foi. Foi.
Pessoal, vocês estão vendo a tela aqui do nosso treinamento? Me dá um oi aqui, se vocês estão vendo. Metade só do vídeo, tá? Agora acho que vocês estão vendo toda a tela aqui. Deixa eu só voltar aqui. Pessoal, eu vou mandar o link para vocês. Eu vou deixa eu ver aqui. Agora sim, foi legal. Vamos lá. Eu vou passar rápido com vocês. Como eu conversei com vocês, eu queria passar nesse conteúdo, essa experiência que a gente tem, que a gente teve no mercado da saúde, e apresentar o nosso treinamento, onde a gente fala que todo arquiteto pode começar a trabalhar na área da saúde. Eu não vou ser exaustivo lendo todos os pontos. Quem já assistiu esse vídeo, pessoal, é uma aula que a Moema dá. Aqui tem 1 hora de conteúdo, pouco mais de 1 hora, onde ela fala da metodologia, ela destrincha a metodologia. Assiste esse vídeo. Assiste esse vídeo, que muita coisa vai se conectar com o que eu falei hoje. Só voltar aqui. Foi. Como é que o TAPS, que é o Treinamento em Arquitetura para a Saúde, vai ajudar você a virar a chave na arquitetura? Só não vou ser extenso aqui. A gente tem mais de 50 aulas práticas de análise de projeto, planta baixa, erros e acertos. Videotour, pessoal. O que é o videotour? A gente grava dentro de ambiente, dentro de CTI, unidade neonatal, recepção, hotelaria. Estamos gravando aqui o Hospital Di Centro Cirúrgico, a Moema explicando cada detalhe. A visita a hospitais foi fundamental na formação da Moema. Fundamental. Por isso que a gente trouxe o videotour. Aula ao vivo, pessoal. Então você não tem só. As aulas gravadas são acesso imediato. Você se inscreveu hoje mesmo, que acabou de se inscrever, você já pode assistir as aulas online. Mais de 50 aulas práticas. Aula ao vivo que a gente marca quase que todo mês. Projetando juntos. Você deixa a tua dúvida lá. Você está com um projeto no teu escritório, você está com um projeto, está com uma dificuldade no teu escritório, você preenche um formulário, a gente grava uma aula direcionada para aquele problema. Isso faz o nosso curso ficar vivo, toda hora se transformando. Aula de máquina de vendas, hospitais na Europa, guia, biblioteca de Nova. Pessoal, vocês vão poder ver essa página. Essa página muitos de vocês talvez já viram. A gente tem aqui depoimentos de alunos, nossas alunas queridas aqui, da Viviane, falando assim, como a Viviane conta que ela queria se inscrever no treinamento único e exclusivamente para resolver um problema de um projeto de cirurgia, de uma clínica cirúrgica, de cirurgia plástica que ela estava fazendo. Mas ela viu muito mais que isso no treinamento. Fez ela mudar o olhar dela para a arquitetura. E aí a gente sabe a consequência que a gente coloca lá, que a gente falou, faturamento, maior reconhecimento e trabalhar para um propósito. Mas a gente fala muito, o curso, você não tem aqui uma lista, a Moema não vai aqui ler a norma para você. Ela não vai só te apresentar um projeto, ela vai fazer você ter uma reflexão, um autoconhecimento, repensar a arquitetura. E, é claro, com muito conhecimento técnico, experiência. Tem um módulo, tem aula só de erro e acerto da Moema. O que ela errou, o que ela acertou, para você encurtar o teu caminho. Isso gera autoconfiança, para que você faça qualquer projeto, mesmo sem dominar totalmente. Ah, tem que fazer uma hemodinâmica, uma tomografia, eu nunca fiz. Mas você tem autoconfiança, porque você tem uma base de conhecimento que o treinamento te dá. E para quem que é o TAPS? Né? Bom, pessoal, se você é arquiteto, designer, já trabalha com a área da saúde há pouco ou há muito tempo, você precisa fazer o TAPS. Coisa que há muitos anos atrás a gente não tinha, os escritórios viviam isolados. Cada profissional lá dentro do seu escritório não se falavam. Hoje, mais do que se falar, a gente transparece, a gente cria a gente abre a cortina para os problemas e para as soluções que a gente já deu. E eu volto a falar, se você já trabalha no mercado de residência de alto padrão, já tem toda a sua dinâmica ali orquestrada,
talvez o TAPS não é para você. Mas se você está em qualquer outro segmento, buscando, tentando uma identificação, tentando fazer teu escritório ganhar tração, se inscreve no TAPS, que ali você vai ter muito mais só do que um pensamento da arquitetura hospitalar. Você vai repensar a arquitetura como um todo.